Imagine que você passou as últimas 4 décadas da sua vida construindo um barco em terra firme. Durante 40 anos, você acordou ao amanhecer, cortou a madeira, selou as juntas e acumulou provisões. A sociedade inteira o aplaudiu pelo seu esforço. Finalmente, chega um dia, geralmente por volta do seu 65º aniversário, em que lhe dizem que o trabalho acabou. Colocam um chapéu de capitão em você, dão-lhe um tapinha nas costas, empurram seu barco para o vasto e escuro Oceano Pacífico e cortam as amarras. A indústria financeira e os folhetos publicitários chamam esse momento de zarpar de os anos dourados. Vendem-lhe a imagem de férias permanentes, de jogar golfe sob o sol e de caminhar por praias de areia branca. Mas no exato instante em que você perde a costa de vista, a realidade fria e brutal da física econômica atinge seu rosto com a força de um furacão. Você percebe, com um terror paralisante no estômago, que este barco não tem motor. Você percebe que as provisões que leva a bordo são absolutamente finitas e que, sob nenhuma circunstância, será permitido voltar ao porto para buscar mais comida ou mais água. Se você encontrar uma tempestade, não pode pedir ajuda. Se as provisões apodrecerem, você não pode substituí-las. Passei a minha vida inteira estudando o comportamento do capital e a psicologia humana, e garanto-lhe que a aposentadoria não é uma férias permanentes. É um estado de desemprego forçado e irreversível que durará 30 anos, sem a mais mínima possibilidade de ser recontratado. É uma missão de sobrevivência em mar aberto. Para a imensa maioria da população, a transição de trabalhador para aposentado é a manobra financeira mais perigosa, complexa e letal de suas vidas. Durante os seus anos de trabalho, você operava sob um princípio que meu amigo Nassim Taleb chama de antifragilidade. Se o mercado de ações entrasse em colapso, se a inflação subisse ou se você cometesse um erro de cálculo, você era antifrágil porque tinha a capacidade de se adaptar. Você podia fazer horas extras, podia pedir um aumento de salário, podia mudar de carreira ou simplesmente podia adiar a data da sua aposentadoria. O tempo e a sua energia biológica eram a sua rede de segurança. Você gerava rendas novas que curavam as suas feridas financeiras. Mas no segundo em que você se aposenta, você experimenta uma mutação econômica instantânea. Passa de antifrágil a ser extremamente frágil. Você se torna um alvo fixo. Já não tem a capacidade de gerar renda através do seu suor. Depende exclusivamente do capital que conseguiu armazenar no barco, e esse capital está prestes a ser atacado por predadores implacáveis que não descansam um único dia. A isso, devemos somar o risco de longevidade. O sistema social foi projetado em uma época em que as pessoas se aposentavam aos 65 anos e morriam, estatisticamente, aos 68. Você só tinha que financiar 36 meses de inatividade. Hoje, graças aos milagres da medicina moderna, você pode facilmente viver até os 95 anos. Você está financiando uma segunda vida adulta completa sem um salário. A maioria dos aposentados fracassa tragicamente nessa missão. E não fracassam por falta de inteligência, nem por má sorte. Fracassam porque tratam o seu pé de meia como se fosse um bilhete de loteria premiado. Compram barcos, reformam cozinhas que não precisam e financiam os estilos de vida caros dos seus filhos adultos. Não percebem que cada dólar que gastam hoje em frivolidades é um dólar que estão roubando violentamente do seu próprio eu de 85 anos. Um idoso que estará acamado, vulnerável e desesperado por cuidados médicos. Hoje vou desmantelar essa fantasia. Vou entregar-lhe o código de sobrevivência, as lições brutais e matemáticas que você deve dominar se quiser proteger a sua riqueza,
a sua saúde e a sua dignidade até o seu último suspiro. O primeiro predador que atacará o seu barco é um monstro silencioso e invisível que nunca dorme. Falamos da inflação. A narrativa oficial do governo e dos meios de comunicação dirá que a inflação está sob controle, digamos em inofensivos 3% ao ano. O Índice de Preços ao Consumidor, IPC, é utilizado para tranquilizar as massas. Mas esse índice é uma ilusão estatística mortal para um aposentado. O IPC mede uma cesta de bens para o trabalhador médio: televisores de tela plana, roupas da moda e smartphones, coisas que caem de preço graças à tecnologia. Mas você, como pessoa idosa, não está comprando televisores nem tênis de marca. Você está comprando saúde, atendimento médico especializado, serviços de cuidados a longo prazo, medicamentos e mão de obra humana para auxiliá-lo. E a inflação nesses setores não é de 3%. Frequentemente é de 6, 7 ou até 8% ao ano. Você tem uma taxa de inflação pessoal que funciona com esteroides. Vejamos a matemática pura, porque a matemática não tem compaixão. Suponhamos que você se aposente hoje, aos 65 anos, e calculou que precisa de $10.000 por mês para manter o seu estilo de vida. Você se sente seguro. Mas se aplicarmos uma taxa de inflação real para um idoso de 6%, o que acontece? Aos seus 77 anos, 12 anos após zarpar, esses mesmos $10.000 terão o poder aquisitivo de $5.000. O seu padrão de vida foi reduzido pela metade. E se você conseguir viver até os 89 anos, esses $10.000 originais só comprarão o equivalente a $2.500 de hoje. A sua riqueza foi dizimada em 75% sem que você tenha perdido um único centavo no mercado de ações. Esta é a razão fundamental pela qual entesourar dinheiro em espécie no banco ou debaixo do colchão não é uma estratégia de preservação. É um suicídio financeiro garantido. O dinheiro em espécie é lixo. É um cubo de gelo derretendo lentamente no deserto. Faz com que você se sinta seguro porque o número no seu extrato bancário não cai, mas o valor intrínseco desse número está evaporando a um ritmo assustador. A única maneira de combater esse monstro é a propriedade de ativos produtivos. Você tem que possuir partes de negócios excepcionais, empresas que tenham o poder de fixação de preços, empresas que possam aumentar o custo de seus produtos para igualar ou superar a inflação sem perder os seus clientes. Você tem que investir na economia produtiva, porque apenas a engenhosidade humana capitalizada pode superar a desvalorização programada da moeda fiduciária. Mas justo quando você decide investir o seu capital para protegê-lo da inflação, você se depara com o segundo predador, um serial killer de carteiras de aposentadoria conhecido como o risco da sequência de retornos. Durante os seus anos de trabalho, a ordem em que chegavam os retornos do mercado era irrelevante, e até mesmo as quedas do mercado eram suas amigas. Se o mercado desabasse 30% quando você tinha 40 anos, você comemorava, porque o seu salário permitia-lhe continuar comprando ações a preços de liquidação. Você era um acumulador líquido. Na aposentadoria, a física se inverte. Você é um distribuidor líquido. Você está sacando dinheiro da máquina para comer. E devido a isso, a cronologia exata dos retornos do mercado dita se você morre rico ou se morre na miséria. Imagine duas pessoas, Alice e Roberto. Ambos fizeram tudo perfeitamente.
Ambos se aposentam exatamente aos 65 anos, ambos têm uma carteira de US$ 1 milhão, ambos precisam sacar US$ 50 mil por ano para viver e ambos, magicamente, obterão um retorno médio anual de 8% durante os próximos 20 anos de suas vidas. Matematicamente, parecem idênticos. Alice se aposenta em um mercado de alta espetacular. Durante os seus primeiros 3 anos de aposentadoria, o mercado sobe 15%, 20% e 10%. A sua carteira cresce muito mais rápido do que ela saca o dinheiro. Ela cria uma almofada tão gigantesca que quando o inevitável colapso do mercado chega 10 anos depois, ela nem sequer pisca. Morrerá com milhões de dólares no banco e deixará um legado imenso. Roberto, por outro lado, se aposenta em uma terça-feira e na quarta-feira o mercado de ações sofre um colapso histórico semelhante ao do ano 2000 ou ao de 2008. A sua carteira cai 20% no primeiro ano, 15% no segundo e estagna no terceiro. Mas Roberto, assim como Alice, tem que comer. Tem que pagar as suas contas médicas. Tem que pagar os seus impostos. Então, ele se vê obrigado a vender as suas ações quando estão no fundo do abismo, a preços de liquidação, simplesmente para conseguir dinheiro. Ao vender no pior momento possível, ele está canibalizando permanentemente a sua capacidade de gerar retornos futuros. Destruiu a própria base dos seus juros compostos. Embora nos 15 anos seguintes o mercado experimente o maior rally de alta da história e a média de Roberto se iguala à de Alice, ele já não se importará. Roberto ficará absolutamente sem dinheiro, em falência total, no 15º ano de sua aposentadoria. O mesmo US$ 1 milhão, o mesmo saque anual, o mesmo retorno médio. Mas um morre na opulência e o outro morre na indigência, única e exclusivamente pela ordem em que ocorreram os retornos. O mercado ditou a sua sentença. Para neutralizar esse assassino silencioso, você não pode depender da esperança. Você tem que construir o que eu chamo de fosso de dinheiro. Você tem que estruturar a sua carteira de forma a ter entre 2 e 3 anos completos das suas despesas de vida estacionados em ativos de liquidez imediata e sem volatilidade, como dinheiro puro ou títulos do tesouro de curtíssimo prazo. Este fosso é a sua armadura tática. Quando o mercado de ações inevitavelmente afundar em um mercado de baixa sangrento, e fará isso várias vezes durante a sua aposentadoria, você não entra em pânico. Você não toca nas suas ações. Você deixa os seus ativos produtivos em paz para que se recuperem e financia sua vida durante esses 2 ou 3 anos sombrios, exclusivamente esvaziando o seu fosso de dinheiro. Você evita transformar perdas temporárias no papel em perdas permanentes de capital. Isso nos leva diretamente à terceira grande ilusão que devemos destruir. A regra dos 4% está morta. Durante décadas, a indústria do planejamento financeiro adorou um bezerro de ouro. Imprimiram-no em milhares de livros, ensinaram-no em seminários e venderam-no como o evangelho absoluto da segurança na aposentadoria. Refiro-me à famosa regra dos 4%. A premissa é sedutora pela sua simplicidade. Se você tem US$ 1 milhão, saca 40 mil no primeiro ano e depois ajusta esse valor anualmente de acordo com a inflação. E, estatisticamente, o seu dinheiro deveria durar 30 anos. Foi um cálculo brilhante quando se originou na década de 90. Mas há um problema fatal que os planejadores financeiros modernos preferem ignorar. Você e eu não vivemos na década de 90. Naquela época, você podia comprar títulos do Tesouro de longo prazo que pagavam um rendimento livre de risco de 6 ou 7%. As avaliações do mercado de ações eram diferentes, a dinâmica da globalização era diferente e a política monetária não havia sido corrompida pela impressão maciça de moeda fiduciária. Aplicar um modelo matemático estático de 30 anos atrás
A economia hipervolátil e supervalorizada de hoje não é planejamento financeiro. É caminhar por um campo minado com os olhos vendados, confiando em um mapa desenhado no século passado. Se você se apega cegamente a sacar esses 4% inamovíveis ajustados à inflação em um ano em que a sua carteira caiu 20%, você está acelerando a sua própria morte financeira. Você está forçando a sua máquina de capital a sangrar mais rápido do que pode se regenerar. A regra estática está morta. O que você precisa implementar imediatamente é o gasto dinâmico. Você tem que parar de ver o seu dinheiro de aposentadoria como um salário fixo e inabalável e começar a vê-lo como o que realmente é, o dividendo variável de um negócio do qual você é o único acionista. Se você é dono de uma fábrica e vem uma recessão severa, você paga a si mesmo o mesmo bônus que no ano anterior? Claro que não. Você reduz os custos, corta as despesas não essenciais, diminui o seu dividendo para 2 ou 3% e deixa que a fábrica sobreviva à tempestade para que possa voltar a prosperar quando o sol sair. O gasto dinâmico exige humildade. Exige que, nos anos em que o mercado sofre, você tenha a disciplina de apertar o cinto, adiar as férias caras e reduzir a sua taxa de saque. Essa flexibilidade, essa capacidade de adaptar o seu consumo à realidade térmica do mercado, é o verdadeiro colete salva-vidas que impedirá o seu barco de afundar antes de completar 85 anos. Mas o mercado de ações não é o único perigo que espreita o seu capital. De fato, o destruidor de riqueza mais letal na aposentadoria raramente veste terno de banqueiro ou opera em Wall Street. Muitas vezes, ele tem o seu próprio sangue, senta-se à sua mesa no dia de ação de graças e chama-o pelo primeiro nome. Esta é a lição mais brutal, emocionalmente devastadora e estatisticamente certa que você deve aprender. A sua própria família pode ser o seu maior passivo financeiro. No mundo da sociologia econômica, existe um termo clínico para isso: atendimento ambulatorial econômico. É o hábito sistémico e silencioso dos pais aposentados de transferir dinheiro constantemente para os seus filhos adultos. Fazem isso por amor. Fazem isso por culpa. Fazem isso porque veem os seus filhos lutarem em uma economia difícil para comprar uma casa, pagar a universidade dos netos ou iniciar um negócio. Mas na realidade fria e dura da matemática de sobrevivência, esse ato de amor está garantindo a sua própria falência. Dar dinheiro a filhos adultos é a causa número 1 de ruína financeira na aposentadoria avançada. Pense nisso com cuidado. Imagine que você tira $50.000 do seu pé de meia de aposentadoria. Dinheiro que, como já estabelecemos, é finito e nunca poderá ser substituído por um salário. E entrega-o ao seu filho de 35 anos como entrada para a sua primeira casa. Você se sente um herói. Você se sente um bom pai. Mas o que acontece se, 3 anos depois, o seu filho passar por um divórcio devastador? Esse dinheiro desaparece na divisão de bens e nos honorários dos advogados. O que acontece se o negócio dele fracassar? O seu capital evaporou. E o que é infinitamente pior, ao financiar perpetuamente o estilo de vida dos seus filhos adultos, você está roubando deles a lição mais importante da vida humana. Está roubando deles a capacidade de desenvolver calos financeiros, de aprender a sobreviver, a lutar e a construir resiliência. Você está criando dependência econômica sob o disfarce da generosidade. Mas a tragédia final não recai sobre eles, recai sobre você. Quando você chegar aos 88 anos, quando seus joelhos falharem, quando precisar de atendimento médico especializado 24 horas por dia, esses $50.000 que você deu de presente, que teriam composto para 100.000 ou mais se você os tivesse conservado, já não estarão lá para comprar um cuidado digno para você. E então, a cruel ironia do destino se completará. Ao tentar ajudar os seus filhos financeiramente hoje, você se tornará um fardo físico, emocional e econômico insuportável para eles amanhã. Terão que banhá-lo,
cuidar de você e pagar as suas contas porque você ficou sem oxigênio por tentar colocar a máscara neles primeiro. O banco do papai e da mamãe deve fechar permanentemente no dia em que você se aposenta. A sua máxima responsabilidade moral para com a sua descendência não é deixar-lhes uma herança nem financiar os seus caprichos. A sua máxima responsabilidade é garantir a sua própria independência económica até o último dia da sua vida, para que eles nunca tenham que hipotecar o seu próprio futuro para cuidar da sua velhice. Uma vez que você protegeu seu capital da inflação, do mercado e da sua própria família, deve protegê-lo dos predadores profissionais. Isso nos leva à quinta lição de sobrevivência: o perigo dos consultores amigáveis. À medida que você envelhece e acumula um capital significativo, notará que um certo tipo de pessoa começa a orbitar ao seu redor. Vestem ternos imaculados, têm escritórios com móveis de mogno no centro da cidade, convidam-no para jogar golfe, enviam-lhe cartões no seu aniversário e oferecem-lhe um sorriso deslumbrante. São os consultores financeiros de gestão ativa. E o modelo de negócios deles é uma transferência parasitária da sua riqueza para os bolsos deles, orquestrada através de um conceito que parece inofensivo. Cobramos apenas uma pequena comissão de 1% ao ano. Para o olhar inexperiente, 1% soa como nada. Soa como um acordo justo por ter um profissional cuidando do seu dinheiro. Mas a matemática dos juros compostos tem um lado sombrio, e as comissões são os cupins silenciosos do seu patrimônio. Se o mercado de ações gera um retorno médio de 7% em um ano, e o seu consultor lhe cobra 1% sobre o total dos seus ativos, ele não está lhe cobrando 1% dos seus lucros. Ele está confiscando mais de 14% de todo o seu benefício anual, assumindo você todo o risco ou não. E ele faz isso ano após ano em mercados de alta e de baixa. Ao longo de 30 anos de aposentadoria, esse aparentemente inofensivo 1% devorará cerca de 1/3 de toda a sua riqueza total acumulada. 1/3 do seu barco será desmantelado para pagar os iates de Wall Street. No ano 2007, fiz uma aposta pública de $1 milhão. Apostei que um fundo de índice do SP500 simples, chato e barato, sem gestão ativa, superaria o desempenho de uma cesta dos fundos de hedge, fundos multimercado, mais exclusivos, brilhantes e caros do mundo durante um período de 10 anos. Os gestores de Wall Street, com seus doutorados e os seus algoritmos de alta frequência, aceitaram o desafio rindo. 10 anos depois, eu ganhei a aposta com uma facilidade esmagadora. Não porque o fundo de índice fosse mágico, mas porque os custos importam. O atrito importa. Quando você evita as altas comissões da gestão ativa, você retém a força total da capitalização. Se você tem um consultor financeiro, sente-se com ele amanhã e exija que ele lhe explique, em uma linguagem que uma criança de 10 anos consiga entender, exatamente quantos dólares você está pagando a ele a cada ano em comissões diretas, indiretas e custos de fundos mútuos. Se a resposta for confusa, se ele utilizar jargão técnico para deixá-lo tonto, ou se ele estiver colocando você em produtos financeiros complexos que você não entende, demita-o imediatamente. A complexidade nas finanças quase sempre é utilizada para ocultar taxas exorbitantes. Você está 1000 vezes melhor investindo seu dinheiro em fundos de índice de custo muito baixo e deixando que a engenhosidade corporativa global faça o trabalho pesado por você, sem intermediários que sangrem a sua carteira. Mas o consultor de altas comissões não é o pior dos seus problemas. À medida que os anos avançam, você entrará na zona de maior perigo, o território onde habitam os golpistas de colarinho branco. A sexta lição do nosso código de sobrevivência é reconhecer e destruir o golpe dos retornos garantidos.
À medida que o corpo humano envelhece, a nossa velocidade de processamento cognitivo, a nossa memória de trabalho e a nossa capacidade de detectar o engano sutil começam a diminuir. É um processo biológico inevitável. No entanto, o que não diminui no mesmo ritmo é a nossa confiança em nós mesmos. Esta assimetria, acreditar que somos tão perspicazes quanto aos 40 anos, quando a nossa mente está biologicamente na marcha dos 75, nos transforma nas presas perfeitas. Os golpistas sabem disso. Sabem que em um ambiente econômico onde os juros dos títulos seguros são baixos e a inflação ameaça o seu estilo de vida, você está desesperado para obter mais retorno sem correr riscos na bolsa. É então que batem à sua porta. Oferecem-lhe fundos de investimento imobiliário, REITs, não listados em bolsa, anuidades extremamente complexas ou projetos privados que prometem pagar 8, 10 ou 12% ao ano sem risco. Mostram-lhe folhetos brilhantes e pressionam-no com a urgência de uma oportunidade exclusiva. Ouça com absoluta atenção, porque isto pode salvar as economias de toda a sua vida. Nas finanças, o risco e o retorno estão unidos por leis da física tão invioláveis quanto a gravidade. Se alguém oferecer um retorno superior ao pago por um título do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo e disser que esse retorno é garantido e não tem risco, está mentindo na sua cara. Está roubando você. Não existe tal coisa. O retorno adicional é o prémio matemático que o mercado lhe paga única e exclusivamente por assumir o risco de perder o seu capital. Para proteger a si mesmo do seu próprio declínio cognitivo e desses predadores, você deve instituir uma barreira de aço na sua tomada de decisões. Eu a chamo de regra dos 3 dias e da terceira parte. A partir do dia da sua aposentadoria, você promete firmemente que nunca, sob nenhuma circunstância ou pressão de vendas, assinará um documento ou transferirá capital no mesmo momento em que lhe apresentarem um investimento. Você pega a proposta, guarda-a em uma gaveta e deixa passar 72 horas. Esse tempo permite que a emoção, a ganância e o medo de ficar de fora, FOMO, se dissipem do seu cérebro. Depois, você pega esses documentos e os mostra a uma terceira parte completamente desinteressada e cética. Pode ser um fiduciário ao qual você paga por hora, não por comissão, um advogado ou um amigo que seja brilhante com os números e implacável com os golpistas. Se o investimento não conseguir sobreviver à luz fria do escrutínio de um terceiro após 3 dias, você o descarta e se afasta. Tendo construído essas muralhas de titânio ao redor do seu capital financeiro, tendo blindado o seu dinheiro contra a inflação, as quedas do mercado, a família parasitária, os consultores usurários e os golpistas, você enfrentará o desafio mais profundo e aterrorizante de todos. Um desafio que não tem nada a ver com os números na sua conta bancária, mas com a carne, os ossos e a mente que abrigam a sua existência. Porque o maior fracasso na aposentadoria não é ficar sem dinheiro. É chegar à linha de chegada com uma montanha de ouro, mas confinado em um corpo destruído e uma mente vazia, sem saber quem você é. Chegamos assim à 7ª lição do nosso código de sobrevivência, e é aqui que devemos dar uma guinada radical. Passamos horas dissecando a anatomia dos mercados, a tirania da inflação, o risco das sequências de investimento e a predação dos consultores financeiros. Mas todo esse conhecimento, toda essa engenharia de proteção de capital, torna-se absolutamente inútil se o recipiente que abriga a sua consciência desmoronar. Ao longo da minha carreira, comprei ferrovias, gigantes da energia, seguradoras globais e as maiores marcas de consumo do planeta. Mas juro-lhe, com a perspectiva que só 94 anos de vida lhe dão, que o ativo mais valioso, frágil e insubstituível que você jamais possuirá não está listado em Wall Street. É o seu próprio corpo. A saúde
é o capital supremo. Para entender isso com a gravidade que merece, quero que você se lembre de uma história que o meu sócio, Charlie Munger, costumava contar aos jovens. Charlie dizia a eles: imaginem que vocês têm 16 anos e um gênio aparece do nada para vocês. O gênio lhes diz que vai presenteá-los com o automóvel dos seus sonhos. Pode ser um Ferrari, um Rolls-Royce, um Cadillac, o que quiserem, da cor que quiserem, com todos os luxos imagináveis. Amanhã de manhã estará estacionado na porta da casa de vocês com um laço gigante. Mas há uma pegadinha. Uma única condição inegociável imposta pelo gênio. Esse será o único automóvel que vocês terão em toda a vida. Não poderão comprar outro. Nunca. Se lhe dessem esse acordo aos 16 anos, sabendo que esse veículo tem que durar 70 ou 80 anos, como você o trataria? Garanto-lhe que leria o manual do proprietário do começo ao fim, 5 vezes. Você o estacionaria sempre em local coberto. Trocaria o óleo dele antes de ser estritamente necessário. Ao primeiro arranhão, correria para consertá-lo para que não enferrujasse. Colocaria nele o melhor combustível disponível no mercado. Você o trataria com uma reverência quase religiosa, porque entenderia, a nível celular, que esse veículo tem que durar para sempre. A imensa tragédia da humanidade é que tratamos os nossos corpos da maneira exatamente oposta. A maioria das pessoas trata o seu veículo biológico como se fosse um carro alugado de baixo orçamento. Colocam nele o combustível mais barato e tóxico possível, açúcar refinado, alimentos ultraprocessados, álcool em excesso. Ignoram as luzes de advertência no painel de instrumentos durante décadas. Forçam-no além dos seus limites sem dar o descanso adequado e punam as manutenções preventivas porque estão ocupados demais que perseguindo o dinheiro. E depois, aos 65 anos, quando finalmente se aposentam e querem aproveitar a viagem, surpreendem-se amargamente quando o motor explode, os freios falham e o chassi cai aos pedaços. Na aposentadoria, um único evento médico catastrófico tem o poder de apagar e aniquilar as economias de toda uma vida. Os cuidados de saúde a longo prazo, as casas de repouso para idosos, a assistência de enfermagem domiciliar e os medicamentos especializados não experimentam uma inflação de 3 ou 4%. Eles têm uma inflação com esteroides. Uma década em um centro de assistência médica contínua pode custar facilmente centenas de milhares, se não milhões de dólares. Se você não proteger o seu veículo biológico, ver-se-á obrigado a liquidar a sua carteira de investimentos. Essas ações e títulos que tanto lhe custou acumular no pior momento possível, simplesmente para manter o seu coração batendo conectado a uma máquina. Portanto, o investimento financeiro mais inteligente, rentável e com o maior retorno sobre o investimento que você pode fazer a partir dos seus 50 anos não é comprar uma ação de tecnologia. É contratar um personal trainer brutalmente exigente. É comprar alimentos orgânicos da mais alta qualidade, não importa o preço. É pagar por diagnósticos médicos preventivos avançados, que o seu plano de saúde básico talvez não cubra. Muitas pessoas veem gastar $10.000 por ano em sua saúde física como um gasto excessivo. Eu o vejo como o prêmio de seguro mais barato do mundo para proteger um patrimônio de $2 milhões contra a falência médica. Se você perder os seus músculos, se perder a sua mobilidade, se perder a sua saúde cardiovascular, você se torna um prisioneiro no seu próprio corpo. E todo o ouro do mundo não poderá comprar a chave dessa cela. Mas a sobrevivência física é apenas metade da batalha existencial. Isso nos leva à 8ª lição, um abismo psicológico que devora os aposentados com uma voracidade que aterroriza os psiquiatras e gerontologistas. Nós o chamamos de o vazio de identidade. Durante 40 anos da sua vida adulta, a Revolução Industrial e a sociedade corporativa condicionaram você a responder a uma das perguntas mais profundas da filosofia. Quem é você? Com o seu cargo de trabalho.
Quando você vai a uma festa e conhece alguém, você não diz: sou uma alma livre apaixonada por jardinagem e filosofia estoica. Você diz: sou o vice-presidente de vendas regionais. Sou engenheiro-chefe. Sou professor. A sua identidade, o seu valor percebido no tecido da sociedade, o seu status e a sua autoestima estiveram intrinsecamente ligados à sua produção econômica. Você foi definido pela sua capacidade de resolver problemas para o sistema. E então, em uma sexta-feira à tarde, organizam uma festa de despedida para você. Dão-lhe um relógio de presente. Você come um pedaço de bolo, sai pela porta giratória do escritório e essa identidade é amputada pela raiz. Na segunda-feira de manhã, você acorda e já não é o vice-presidente de nada. Já não tem uma caixa de entrada cheia de pessoas que precisam urgentemente das suas respostas. Já não é indispensável. Já não tem um lugar para ir onde você é esperado a uma hora exata. O silêncio daquela segunda-feira de manhã é ensurdecedor. As primeiras semanas, ou até mesmo os primeiros meses, parecem uma vitória gloriosa. Nós o chamamos de o pico de açúcar da aposentadoria, The Sugar Rush of Retirement. Você dorme até tarde, joga golfe às terças-feiras, assiste a todas as séries de televisão que perdeu durante anos, vai pescar. Parece viver o sonho dos folhetos publicitários. Mas o açúcar, biológica e psicologicamente, sempre provoca uma queda livre. Por volta do mês 6, chega a queda de açúcar, The Sugar Crash. Você percebe que jogar golfe todos os dias durante um mês é uma férias. Jogar golfe todos os dias durante 30 anos é o purgatório. O tédio crônico, a falta de uma estrutura, a ausência de um senso de urgência e a sensação esmagadora de irrelevância começam a se infiltrar na sua mente como um veneno lento. Vi dezenas de CE. Os brilhantes, homens e mulheres que comandavam corporações globais com um punho de ferro, aposentarem-se aos 65 anos e literalmente se tornarem vegetais apáticos aos 67. Sem batalhas para travar, sem problemas para resolver, o espírito deles murcha. Há estatísticas assustadoras que mostram um pico significativo nas taxas de mortalidade e depressão clínica nos 2 primeiros anos após a aposentadoria, especialmente nos homens. Sobreviveram financeiramente, sim. Prepararam as suas carteiras, protegeram o seu dinheiro dos impostos, mas esqueceram de preparar a sua alma. A ociosidade mata os aposentados muito mais rápido e com maior eficácia do que o câncer. O ser humano não foi projetado pela evolução para estar em modo de inatividade durante 3 décadas. Fomos projetados para a caça, para a resolução de problemas, para a contribuição à tribo. Se você tirar o propósito de um ser humano, a sua biologia assume que a sua função vital terminou e começa a desligar os sistemas. A cura para o vazio de identidade é compreender que você não pode simplesmente aposentar-se de algo, o seu antigo emprego. Você deve imperativamente aposentar-se para algo. Você precisa de uma nova missão, um pivô existencial. Essa missão não tem que gerar renda, mas tem que gerar significado. Pode ser um trabalho voluntário implacável, onde você use as suas habilidades executivas para ajudar uma ONG a escalar as suas operações. Pode ser a mentoria de jovens empreendedores que precisam da sua sabedoria ganha com cicatrizes. Pode ser aprender a tocar um instrumento musical complexo ou estudar filosofia clássica. Não importa o que seja, desde que lhe exija esforço, lhe atribua responsabilidades e o obrigue a sair da cama às 6 da manhã porque alguém ou algo depende de você estar lá. Olhe para Charlie Munger, que trabalhou, leu, debateu e estruturou negócios até o dia da sua morte aos 99 anos. A aposentadoria não deve ser a cessação da atividade. Deve ser a liberdade máxima para escolher que tipo de atividade difícil você quer perseguir. Essa necessidade imperiosa de manter a máquina em movimento nos conecta diretamente com a 9ª lição brutal: o declínio cognitivo e a tempestade perfeita. O cérebro humano não é um depósito